Bom, pessoal, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Eu estava falando aqui no começo, está todo mundo animado para começar a primeira pergunta? Eu também estava, viu, gente? Eu vou contar o que aconteceu. Estava tudo pronto na minha cabeça, estava tudo pronto também já para a apresentação. E aí, desde ontem à noite, minha cabeça começou a bater, e eu falei, bom, eu acho que não é hora de entrar na questão ainda. E aí eu falei, como a gente tem a equipe espiritual que coordena o trabalho, eu falei, eu vou seguir o que eles estão mandando, né? E aí eu confesso que deu um trabalho danado, porque começar na 1 estava mais fácil. E aí eu falei, vamos começar por aqui. O que é a ideia nossa, né? Então nós terminamos os prolegômenos com essa frase lá no prolegômenos. E aí eu pensei assim, quando nós finalizamos e lemos assim, este livro, se tratando do Livro dos Espíritos, né? Então a gente vai vir aqui no Livro dos Espíritos, eu já trouxe vários livros aqui, né? Então a gente pega o Livro dos Espíritos. Esse livro é o repertório de seus ensinos, dos Espíritos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, dos espíritos, e que não tenha sido por eles examinado. Aí nós falamos, tudo que Kardec trouxe veio dos espíritos e mais do que isso, eles examinaram tudo, né? E nós falamos ainda que lá em Obras Póstumas, quando a gente pega Obras Póstumas, aqui nós vamos encontrar toda a missão de Kardec, que nós falamos no Prolegômenos, e nós encontramos inclusive Kardec relatando que havia textos irregulares, não adequados, que os espíritos pedem para ele reajustar, batendo justamente nesse ponto do examinados. Só a ordem e a distribuição, assim, a forma de algumas partes da redação constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias. Quando nós começamos aqui o curso, nós começamos por qual parte? Qual foi a primeira aula? Vocês lembram? Porque agora era a hora de a gente entrar aqui na questão 1. Vocês lembram? Você lembra? Eu vou trazer você para dar agora, pode ser? Porque a gente vai entrar na questão 1 aqui, mas como vai fazer mais de 2 meses, não, 4 meses, né, que nós começamos, nós já não lembramos muito bem a estrutura do livro. Quando nós falamos em ordem e distribuição metódica, nós falamos ao primeiro encontro da ordem do Livro dos Espíritos. Eu não queria trazer novamente aquela aula que nós demos, a primeira aula. E aí foi a minha relutância com os espíritos, porque não é possível, nós já fizemos essa aula, nós já falamos sobre. Mas talvez era preciso a gente retomar um pouco nela. E aí compactar o que nós vimos na introdução, para chegar nos prolegômenos de novo, e a partir daí a gente fazer a primeira questão. Porque parece, quando a gente vai lendo a introdução, por que eu trouxe todos esses livros hoje? Parece que quando a gente está lendo e fazendo o curso, nós estamos mudando o conteúdo desse livro apenas. E não é. Quando nós vamos vendo tudo que Kardec é colocado, trazido pelos espíritos, há muitas coisas que não estão aqui. Mas nós estamos falando de um conteúdo que está aqui, E às vezes a gente está achando que é um negocinho só de um livro. Fora os outros livros que depois nós vamos falar. Então, quando a gente vem falar de Livro dos Espíritos, a gente vê um livrinho fino, a gente fala, mas é um livrinho fino. Mas o trabalho que Kardec teve
trazendo então o que os Espíritos trouxeram, trazendo para nós numa ordem agora, num método, a gente não pode olhar para o Livro dos Espíritos simplesmente assim, vamos para a questão 1. E aí eu entendi. Nós precisamos entender agora o que Kardec passou para trazer isso para nós. Porque senão a gente adentra a obra sem valorizar o que a obra tem para nos trazer. Aquela ideia de que o livro é para nos transformar ou para nos guiar, e a gente fala assim, mas não é possível que só isso aqui vai nos guiar. Todo o Livro dos Espíritos, ele está baseado nessas obras de Kardec. Revista Espírita talvez seja o maior conteúdo que nós vamos ter, de volume. E há muitas outras mensagens que não estão nem aqui. Então, qual foi a chamada? Nós precisamos, de novo, compreender de que forma Kardec estruturou o Livro dos Espíritos. Porque senão passa muito despercebido. Então, eu trouxe mais uma vez para a gente a ordem didática do Livro dos Espíritos. Se eu falar, talvez alguns já tenham mais familiaridade agora, mas se eu falar, eu vou falar a mesma pergunta que eu falei da primeira vez. Se a gente for buscar a questão 300, em que parte do livro está? Se a gente for abrir a página 300, aonde está? Vamos tentar abrir na segunda parte. Tem segunda parte? Capítulo 2. Não, capítulo 6. Todo mundo chegou na 300? Eu dei sorte, eu abri de primeiro. Ó. Chegou na 300? Vamos mudar para 500? É. 332. Percebe assim, que alguns já vão tendo uma facilidade maior a entender aonde encontra as questões. Nós estamos nem falando do que se trata. Outros vão tendo dificuldade. Então é normal, a gente olha para o livro, 1018 questões, a gente fala assim, bom, vai estar no meio ali, né? Mas nem sempre é no meio, porque tem questões maiores e menores. Então a gente esquece a estrutura trazida por Kardec. A gente esquece que às vezes o Livro dos Espíritos não é o livro só que a gente está vendo. E a ideia de hoje é a gente conseguir conectar isso a toda a obra de Kardec. Porque tudo sai do Livro dos Espíritos. Muitos não participaram do primeiro encontro. Quem participou às vezes vai passar alguma parte que vai repetir. Mas é importante que a gente entenda esse olhar, tá? Então vamos lá. Quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, nós temos a sequência. Ali em cima tem. Na mesinha. É? Livro dos Espíritos? Ah, você está aí. Quando a gente abre, vai todo mundo ali onde tem os capítulos, na frente o sumário dele ali. Tem alguns que é no final. Então tem a nota, né, que nós vamos ignorar a nota, porque a nota é da editora. Depois nós temos introdução. Nós temos 17 textos da introdução, que nós fizemos eles já. Nós temos depois prolegômenos, que nós também finalizamos na aula anterior. Aí nós vamos ter livro primeiro, ou parte primeira, depende muito do livro. Tá? E aí nós vamos começar a dividir, então. A parte primeira, que é das causas primeiras, e a parte segunda, que é do mundo dos espíritos, vai ter como característica os espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Como nós nos relacionamos no mundo corporal, no mundo material. Os espíritos no mundo corporal ou material.
desde quando nós fomos criados, desde o olhar da encarnação, desde a reencarnação. Então, Kardec divide a primeira das causas primárias. E por que eu trouxe os livros? Então, vamos lá. Então, é assim, ó. Prolegômenos, vamos começar pela introdução. A introdução, item 1 ao 7, refutações, as pessoas contra a doutrina. E aí nós vamos lendo a introdução e para a gente conseguir entender um pouco melhor, nós vamos ter que vir nesse livro. E foi desse livro, ó, o que é o Espiritismo, que muita coisa saiu para poder responder às introduções. Então, daqueles 17 textinhos que nós fizemos, na verdade é 17 mais o livro. Aí nós fomos em prolegômenos. Prolegômenos, os espíritos vão trazer a missão de Kardec. Em prolegômenos, eles vão anunciar esse novo edifício. Prolegômenos, então Kardec traz em obras póstumas todo esse cenário das reuniões, os bastidores, né? Era como se fosse a agendinha de Kardec ali, o diário de Kardec. Então nós vamos encontrar muitas coisas. Onde que está que os espíritos falaram isso para Kardec? Está nas obras póstumas. Então daquele textinho pequenininho, na verdade não é um textinho. A obra de Kardec, ela começa a ficar um negócio monstruoso. Porque parece que a gente está nos guiando apenas por um livro, e não é. É uma ciência. E aí agora a gente começa a trazer o olhar de fato científico da doutrina. Quando a gente vai estudar a relação dos espíritos com o mundo corporal, quando das causas primeiras, quando nós vamos falar de Deus, que era a questão que todo mundo queria ouvir hoje, né? Que é Deus. Quando nós vamos pensar na construção do mundo e tudo mais, nós vamos trabalhar nesse livro, a Gênese. É que nas respostas parece que é algo muito simples, mas porque Kardec sabia fazer a pergunta correta para os espíritos trazer de forma sintética. Quando nós vamos pensar no mundo dos espíritos e na relação que nós vamos ter, então vamos pensar na comunicação com o plano espiritual, do plano espiritual para conosco. Nós vamos trabalhar o livro dos médiuns, que é a segunda parte do livro dos espíritos. Aí nós vamos cair para a parte de baixo. Quando nós olhamos a nossa relação aqui, se nós tivermos boa relação, boa conduta, nós vamos entender as consequências decorrentes das nossas relações. Então, enquanto espírito, como eu tenho me relacionado aí para com tudo? Depois nós vamos entender melhor isso. Quais as consequências morais decorrentes da relação do espírito com o quais as consequências de tudo aquilo que nós vamos fazendo no dia a dia. Então nós vamos chegar aqui, ó, na terceira parte do livro dos Espíritos, ou o terceiro livro, das leis morais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente acaba querendo comparar todas as obras e a gente não percebe a profundidade que é o livro dos Espíritos. E aí nós vamos encontrar a quarta parte, que vai trabalhar as esperanças e a consolação, ou o quarto livro, que vai trazer o céu e o inferno. Toda a visão de religião, toda a visão de crença e na segunda parte, exemplos. Lembra que nós falamos que tinha vários exemplos de espíritos que não eram famosos? Aqui nós vamos encontrar a maioria não famosos. Aliás, acho que quase todos. E acabando, nós vamos ter ainda a conclusão. A conclusão vai trazer o espiritismo na sociedade, o futuro do espiritismo, como nós vamos nos desenvolver a partir do conhecimento espírita, né? Então, só para a gente entender, nós entramos na introdução, nós já fizemos a introdução, mas para a gente lembrar de novo. Quando a gente trabalhou o item 1 e 2, Kardec veio trazer para nós termos desconhecidos. Veio ajustar a nossa linguagem
para que ele falasse uma coisa e a gente entendesse o que ele estava falando, para que a gente não ficasse confundindo com termos iguais que não estão na doutrina espírita ou algo que nem está na doutrina espírita e muitas vezes nós queremos trazer. Então ele vai deixar bem claro termos e explicar alguns termos. Entender o que ele veio trazendo até a gente poder chegar na questão 1. Porque senão a gente esquece. 4 meses, a gente já está no embalo do vamos na pergunta e perde o entendimento. Do 3 ao 5, nós falamos sobre os fenômenos que deram origem ao Espiritismo, as mesas girantes e toda a comunicação. O item 6 trouxe um resumão da doutrina para nós, um baita de um resumo. E depois do item 7 até o 17 são as refutações. Tanto a ciência, as pessoas que estavam olhando a doutrina espírita, a própria sociedade, refutando, negando aquilo que Kardec apresentava como ciência. Lembra que nós falamos da necessidade de estudar como se fosse de fato um curso, como se fosse um doutorado, a vida inteira mergulhado? Está tudo aqui. Por isso a importância da psicografia naquele tempo. Aonde estão as provas? Todas aqui. E muitas outras mais. E aí nós trouxemos na semana passada os prolegômenos, que foi uma introdução, de fato, para o estudo do livro. Aqui uma introdução de entendimento, de conceitos, e aqui a introdução do que a gente, de fato, iria encontrar na doutrina, né? Quando a gente abrisse o livro. Então hoje, nós íamos, mas não vamos, entrar no item capítulo 1, das causas primárias, que falaria de Deus, que traz do item da questão 1 à questão 16. Nessa parte sobre Deus vai trazer sobre a inteligência de Deus e vai falar sobre as causas de coisa à frente, se eu não entender que há uma inteligência e que há causas primárias antes de outras coisas. Porque não pode ser uma fé cega. Aí eu entendi. Porque se a gente viesse direto, talvez agora a gente estaria com uma ideia muito ainda leve sobre Deus. Ou o que a doutrina gostaria de nos trazer sobre isso. Então agora olha, nós precisamos entender a sequência. Capítulo 2 vai falar sobre os elementos gerais do universo. Há elementos no universo e ele vai trazer como os elementos espírito e matéria. Só tem como eu pensar em ter um elemento se antes estiver uma inteligência produzindo, transformando. Com os elementos criados, com espírito e matéria, eu posso pensar na criação. Com a massinha de modelar, agora Deus pode fazer formação dos mundos, formação de seres vivos, fazer um olhar sobre as raças. E se eu tenho agora seres vivos, eu posso, para poder animar o ser vivo, para poder dar energia para ele poder se movimentar, eu preciso de princípio vital. Presente em todos os seres vivos, que é o que vai dar vida. Essa é a constituição da primeira parte, que vai da questão 1 à questão 75. Se eu não entender a gênese da vida, eu não vou conseguir compreender para frente. Na segunda parte, se nós formos lá buscar no sumário, a segunda parte vai falar da relação do mundo dos espíritos. Vai falar sobre o livro dos médiuns, o que a gente vai entender ali no livro dos médiuns. Então, o primeiro capítulo vai falar dos espíritos, o que são espíritos e a sua natureza. Então, agora que Deus, aquela inteligência, criou o espírito, eu preciso saber o que é o espírito. Não tem como eu pensar no espírito se eu não pensar antes em Deus. Há uma sequência. Para a gente construir a nossa fé, para não pular etapas. Depois eu tenho a encarnação dos espíritos, se os espíritos existem, eles vão encarnar na Terra ou em outro planeta, e o retorno desses espíritos para a pátria espiritual.
É uma lei natural. Nós adentramos ao mundo material e retornamos ao plano espiritual. Tá? Então é a vida e a morte. E aí nós vamos ter, já que a gente faz esse ciclo, uma pluralidade no corpo material. E aí, como Kardec está trabalhando também com a ciência, ele traz algumas considerações sobre a pluralidade, trabalhando itens como a ciência e a própria filosofia. Ele vai provar isso dentro da própria ciência. Tá? Então, aqui é a consequência da encarnação e da desencarnação. Depois, no capítulo 6 e 7, ele vai falar como é a vida no plano espiritual, como é viver lá, porque a gente tem dúvida. E depois ele vai falar, bom, e quando eu retorno à vida material, como é viver aqui no corpo? Depois ele traz sobre a emancipação da alma. Então ele vai falar, bom, como eu consigo interferir, né, nessa questão espiritual? Como eu consigo influenciar? E o contrário, como os espíritos conseguem intervir aqui no plano nosso. Então há uma conexão entre os mundos. É um degrauzinho que nós precisamos entender da sequência que a obra vai nos trazendo. Então, se eu vou e volto, se eu reencarno, eu trago ocupações e missões. O espírito traz ocupação e missão. O que eu devo fazer? E depois ele trabalha sobre os reinos. Os reinos aqui é 100% como eu faço para evoluir entre os reinos. Processo evolutivo. Segundo livro, está muito distante de a gente chegar nisso. Mas como nós finalizamos prolegômenos, falando na ordem que Kardec trouxe, nós precisamos entender que ordem é essa. Que método é esse, porque a gente vai estudando, não é aleatório. Por isso que abrir livro dos Espíritos aleatoriamente não dá noção nenhuma para a gente. Porque é um desencadear de ideias. E aí dentro desse ponto que ele traz para nós, eu tenho 6 possibilidades de estar. Eu, como espírito, posso estar em 6 condições diferentes. Eu estou em uma, mas quando eu desencarnar, eu estou em outra. E ele traz desse olhar 6 situações possíveis na relação dos espíritos. Então, primeiro ponto, eu saindo do mundo espiritual e nascendo, reencarnando. Segundo, eu estou aqui e eu vou desencarnar e retornar para lá. Tá tudo bem que nós nascemos e nós morremos? Tá tudo certo. Aí ele vai trazer, tá, então eu também, se eu desencarno, quando eu desencarno eu fico aonde? Lá no plano espiritual. Então eu posso estar lá, ó. Como é estar no plano espiritual? E quando eu encarno, é a situação 4. Como eu estou aqui no mundo material? E o que eu preciso fazer? E melhor do que isso, porque aí são as comunicações. Ele traz uma situação. Os espíritos desencarnados interagindo no mundo material e nós, pensamento, mediunidade, prece, influenciando o mundo espiritual, interagindo no mundo espiritual. Tá? Na parte 3, que é o Evangelho, que são as leis morais, Kardec tenta responder 3 perguntas. Nós já sabemos que Kardec gosta de pergunta. Então ele tenta responder 3 perguntas. O que é a lei natural? Quais são essas leis e como praticar essas leis? Então, primeiro, a lei divina ou a lei natural? Ele vai falar sobre o que é a lei de Deus. Essas leis, que nós vamos chamar de leis morais, ela estabelece todos os deveres do homem, nós, encarnados, para com Deus, para conosco e para com o outro. Então há leis que regem o universo nessa questão moral, leis divinas, que nós vamos ter que olhar para Deus, para conosco, para com o próximo. E ele vai trazer, então, primeira parte aqui, o que é a lei. Depois traz 2 leis, nossa para com Deus, adoração e trabalho. Depois traz mais 3
que são nossas para conosco mesmo. Reprodução, conservação e destruição. Reprodução nós já sabemos. Conservação é eu preciso me conservar no plano material para cumprir o que eu tenho que cumprir. E a destruição há coisas que precisam ser destruídas, mas é só o necessário para que eu possa também progredir e avançar. Aí para com o outro, lei de sociedade, lei de progresso, nós não vamos nem entrar nisso, mas lei de sociedade, responsabilidade como sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Acaba aqui. Aí Kardec faz o seguinte, tá bom, eu já entendi que são 9 leis, mas tem uma lei que eu consigo sintetizar tudo dentro dela, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça ao olhar divino, o amor eu comigo mesmo e a caridade é aquela que eu pratico com o outro. Então ele coloca uma lei aqui, se eu cumprir essa lei de justiça, de amor e de caridade, todas essas obrigatoriamente estão sendo cumpridas. E aí ele coloca aqui, a perfeição moral como sendo o último capítulo do livro 3, para trazer para nós a importância da moral na nossa evolução. Então, nesse processo evolutivo, ele vai trazer que a perfeição moral é o que nós precisamos cada vez mais buscar. E aí a quarta parte, que traz o olhar sobre o céu e o inferno, vai apresentar para a gente quais são as consequências da gente cumprir aquelas leis ou não. Então, o primeiro capítulo, penas e gozos terrestres, no plano corporal, terrestre, e penas e gozos futuros, no mundo espiritual. Se nós cumprirmos, como nós vamos estar aqui, no mundo corporal. E se nós desencarnarmos, quando cumprir ou não, como estaremos no mundo espiritual. Então, se a gente cumprir, gozos terrenos e gozos futuros. Se não cumprir, penas terrenas e penas futuras. E as reencarnações que vão nos trazendo para esse reajuste. E ao final nós temos a conclusão com mais 9 textos. Essa é a estrutura do Livro dos Espíritos. Então, qual foi o puxão de orelha? Nós entendemos essa ordem, a distribuição que Kardec coloca, a metodologia aplicada, e aí voltar agora, só trazer um resumo da introdução, para a gente se situar nessa ordem toda, e aí depois a gente vai adentrar a questão 1, que provavelmente não vai ser hoje. Mesmo quem a primeira vez participou, lembrava dessa divisão? É normal que a gente vai esquecendo com o passar do tempo esse olhar. Só que esse olhar faz toda a diferença dentro do livro. Porque senão a gente ainda está olhando o livro aqui e pensando que é só isso aqui. E agora a gente entende que é um plano muito maior. Quando a gente falou dos ministros que trouxeram um novo edifício, um novo olhar, vamos lá ver quem eram os ministros de Deus. Agora a gente começa a entender a dimensão disso tudo. E qual foi o meu maior desafio? Ter que conseguir resumir cada introdução. Tava fácil, aí ficou difícil. Então, eu trouxe. Nós não vamos adentrar muito, mas só para nós lembrarmos. Então, eu coloquei as frases que tem, algumas frases de maior destaque para a gente lembrar do que se trata. E aí nós vamos comentando e seguimos, tá? Então, a primeira, Kardec começa para nós sobre terminologia, trazer sobre termos novos, que a gente muitas vezes esquece. E às vezes a gente lembra ou nem conhece, né? Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. A doutrina espírita estava surgindo e ainda hoje é algo novo, se a gente for pensar. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão
inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Há palavras que trazem sentidos ambíguos, o mesmo sentido. Então é preciso criar palavras diferentes para que fique muito claro o que a gente está querendo dizer. Tá? Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis. Quando a gente pensa no termo espírita ou espiritismo, nós estamos falando diretamente da doutrina espírita. Então a gente fala assim, as coisas espíritas, né, espiritualistas, é tudo a mesma coisa. Não, Kardec pediu, quando a gente estiver falando sobre doutrina espírita, espírito, espírita, espiritismo, é da doutrina espírita, codificada por Kardec. Quando a gente vai trabalhar a questão do espiritualismo, a doutrina espírita também é uma linha de pensamento espiritualista, mas ela tem uma característica própria dela. Quando a gente fala de espiritualismo, é qualquer um que acredita em qualquer coisa além da matéria. É contrário ao materialismo. O materialismo, tudo está explicado pela matéria. E espiritismo é diferente de espiritualismo. Porque há muitas religiões ou linhas de pensamento espiritualista que não acreditam em espírito, em comunicação com o espírito, em reencarnação. Certo? Certo? Tem também os que acreditam também. Tem os que cultuam os antepassados, não retorna. Então tem todo esse, né? Então por isso que é preciso dividir. Quando a gente fala de coisas com o olhar da doutrina espírita, é o que Kardec pediu. Olha, eu vou criar um termo aqui que quando a gente falar, precisa saber que isso pertence à doutrina espírita, para a gente não trazer conceitos de fora. No item 2, ele vai trazer para nós uma outra palavra, né? Um outro termo. A outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam é a palavra alma. Nós vamos trabalhar muito esse termo, por isso a gente precisa entender muito bem o que Kardec quer dizer, porque a alma, para vários entendimentos, espírita, espiritismo, Kardec criou o termo. Kardec aqui não quis criar um outro termo para alma, porque já havia diversos e seria pior. Então ele falou assim, olha, quando eu me referir a alma, eu vou referir a tal coisa. Vamos pensar nisso, tá? Chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então quando nós somos na questão 139, que é alma, nós vamos pensar que a alma é o espírito encarnado. Tá? Porque havia definições que poderia pensar a alma como sendo o princípio vital, outras como o princípio inteligente. Kardec fala, olha, vamos falar que é o princípio espírita. É o ser encarnado. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, a alma vai voltar a ser o quê? Espírito. Então, quando eu vou sair do plano espiritual para entrar no plano material, eu encarno o espírito, nós estamos falando que é o quê? É só isso. Falar em alma, nós vamos pensar o espírito com o corpinho junto. Tá? Aqui ele entrou nos fenômenos que deram origem ao espiritismo. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores. Dirigimo-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias pré-concebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se. Então ele está dizendo aqui que a doutrina espírita não é para qualquer um no sentido de eu obrigar.
é para quem quer se instruir. E assim como qualquer ciência ou qualquer novidade, há quem apoie e há quem seja contra. É normal. A série progressiva dos fenômenos parece ter sido notada primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta às mais altas antiguidades. E em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelos outros países do mundo. Então nós vamos lembrar que teve os acontecimentos que surgiram na América, depois se espalhou as mesas girantes na América, depois se espalhou pela Europa. As mesas começaram a balançar, começaram a se agitar. Só que nós estamos falando de algo, por isso que ele lembrou assim, olha, não é que surgiu primeiro lá, já tinha, sempre existiu esses fenômenos, mas agora está aparecendo ao mundo moderno de uma forma mais clara. Porque lembra que nós falamos, ao próprio exemplo dos egípcios, por exemplo, quantos anos antes? Pitágoras já falava em 500 e poucos anos antes de Cristo, dessas comunicações. Então não é algo que surge com a doutrina espírita, mas começa a ter fenômenos na América e na Europa. E aí para esses fenômenos que estão olhando e que ninguém sabe o que é o que ele vai trazer. Ó. Para fatos novos, precisa ter leis novas. Não tem como eu olhar para a doutrina espírita querendo buscar as leis como antes. Porque muitos olhavam para aquilo e falavam, isso aí é o efeito da energia elétrica, da eletricidade da época. Então não, é uma coisa nova. Nós vamos trazer leis novas, tá? Depois no texto 4, no texto 3, aqui, se a gente lembrar, ele vai trazer sobre Luigi Galvani, que aqui foi o choque das rãs. Lembra que também, quando ele trouxe, achava que tinha corrente elétrica nos tecidos das rãs, e aí ele foi negar, ele estava errado. Só que a ciência negou isso e refutou. E a partir daí é que surgiu a própria fisiologia, a própria pilha galvânica. Então, às vezes a ciência nega por um único olhar e depois isso, com o tempo, vai trazendo outras revelações, tá? As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas respondendo sim e não. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com auxílio de letras do alfabeto. Primeiro batia uma vez o sim, 2 vezes não, ou ao contrário. E depois essas mesas começaram com a letra do alfabeto, 1 para A, 2 para B, 3 para C, e foram se comunicando de uma forma, de um desenvolvimento maior. A impulsão dada aos objetos não era apenas resultado de uma força mecânica. Tinha algo além apenas da força mecânica da mesa se movimentar e bater. Havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Porque se a mesa estava respondendo à pergunta e a mesa não responde nada, havia algo por trás que tinha inteligência. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptar um lápis a um cesto e a outros objetos. A cesta ou a prancheta só se movimentava sob a influência de certas pessoas, a quais se designavam médiuns ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, de todas as idades, todos os sexos e todos os graus de desenvolvimento. Ou seja, as pessoas que eram intermediários do plano espiritual, desse plano invisível que ninguém sabia, trazendo mensagens, era de todas as idades, então não tinha uma idade definida, de tanto homem quanto mulher, e grau de desenvolvimento maior ou menor. Mas aqui nós percebemos que o próprio ser invisível, digamos assim, que respondia às batidinhas da mesa, falou, olha, se você pegar um objeto e pôr um lápis lá, a gente consegue escrever. E aí colocou, e a manifestação foi mudando. Ao invés de ficar nas batidinhas, começou a escrever frases. Frases essas que nós estamos falando desses livros aqui, ó.
Todas as frases de psicografia que vieram depois é o que constitui toda a obra. E mais para frente, essa própria inteligência tem do sexto mais. Se você pegar a mão do médium, também dá certo. No texto 5, ainda nos fenômenos que deram origem à doutrina espírita, né? Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Naquela época, os impulsos para que pudesse escrever eram impulsos involuntários. Era realmente mecânicos a movimentação, né? Um ponto essencial do médium na resposta. Então, o que ele coloca? Um ponto essencial. Qual o papel do médium na resposta? O médium será que interferia na resposta? É uma pergunta que a gente tem que ter. O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Ele só punha a mãozinha em cima e a cesta escrevia sozinho. Ele não estava segurando a cesta e fazendo assim, né? Quando 2 ou 3 pessoas colocavam a mão na cesta, a cesta também escrevia. Como que cada um ia saber o que ia ser escrito? E cada um podia escrever, levar para um lado a cesta. Seria preciso haver entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Mas a gente precisa lembrar que a mudança radical de caligrafia, tinha diversos tipos de caligrafia diferentes. As respostas, em alguns casos, estavam fora do alcance intelectual do médium, ou seja, a resposta que vinha, o médium nem tinha condição de interpretar, de tão além dele, por vezes em idiomas desconhecidos. Então, às vezes vinha no idioma e ninguém nem sabia que idioma era aquele. Kardec era poliglota, Kardec talvez saberia, soube, né? E às vezes as perguntas para eles responderem era feita mentalmente, não era em voz alta. Então, como que o médium conseguiria saber sobre o que era? De outra vez, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir que derivem da mesma fonte. Às vezes vem uma mensagem tão elevada, tão profunda, e daqui a pouco vem uma mensagem lá embaixo. Parece que nem é do mesmo lugar. Parece que nem está vindo do mesmo, né, da mesma questão espiritual. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Então havia diversos tipos de inteligências, mais elevadas e menos, mais inteligentes, menos, mais compreensão da vida com menos, dando a comunicação. E aí o Kardec coloca para nós: admitamos a existência de seres distintos dos homens, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Olha, a gente precisa admitir que existem seres distintos. Não precisa nem falar o que é por enquanto, mas havia seres distintos aos homens. E são elas que estão nos ministrando essas explicações. Então, quando a gente vai trabalhar as questões depois, nós temos que lembrar desse ponto. Quando a gente pensa no Chico, muito distante desse olhar, mas quando a gente pensa no Chico, quantos espíritos diferentes, nós falamos desse exemplo inclusive, quantos espíritos diferentes o Chico não assina as obras do Chico? Vários espíritos, cada um de um conhecimento. Quando a gente vai buscar o primeiro livro do Chico de poesia, o Parnaso, 200 diferentes, 60, acho que são 60 escritores diferentes, entre brasileiros e portugueses, né? Vocês estão conseguindo lembrar? Resumindo? Tá.
Tá tudo bem? Aqui nós já entramos no resumo da doutrina. Eu não vou trazer todos, porque aqui Kardec apresenta 35 principais aspectos da doutrina para nós. Vale depois a pena a gente voltar lá. Então, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmo pelo nome de espíritos ou gênios. Quem que definiu que seria espíritos ou gênios? Os próprios espíritos. Então, eles que se anunciaram e disseram, nós somos espíritos, certo? Declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Aí nós falamos. E há outros que não, porque há outros mundos criados por Deus, a inteligência suprema, que nós vamos falar no encontro seguinte, construiu outros mundos com a mesma característica da Terra. Então há espíritos que nunca habitaram a Terra, mas habitaram outro planeta com as mesmas condições da Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então há, lembrando de novo, há dois mundos, o material e o espiritual. Vamos lembrar isso depois que a gente for falar de elementos, porque a gente vai ter que lembrar desse olhar. Lembra quando Deus cria os elementos? Há o espiritual e há o material. E a gente vai lembrar, hoje nós estamos dentro do sistema solar, mas há outros sistemas solares, há outras galáxias. Marcelo pode falar melhor que eu. Na época eu até falei, quando a gente olhava pelo Hubble, telescópio Hubble, 30 milhões de galáxias. Então a gente está em um sistema solar, em uma galáxia. Essa inteligência divina, essa inteligência que nós vamos trabalhar, é quem está construindo tudo isso. Mas como que a gente vai saber disso? Nós estamos trazendo nesse resumo aqui como a inteligência divina fez isso chegar até nós nesse momento que ela espera da gente. E aqui começa agora as refutações. Então agora aqui o pessoal começa a bater em cima da doutrina ou a ignorar a doutrina, como fez a ciência, né? A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Quando surge um fato novo que não guarda relação com nenhuma ciência conhecida, o cientista, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. Será preciso... aí a pergunta até aqui, né? Então, impossível de se fazer com as ideias pré-concebidas. Não adianta a ciência querer olhar para a doutrina espírita com aquilo que ela conhece. Não adianta ela querer procurar o espírito dentro do corpo material. Não adianta ela querer olhar a construção do universo olhando apenas para a Terra como centro do universo. A ciência natural, normal, moderna, não é a ciência espírita. Com o tempo, ela vai conseguir comprovar o que a doutrina trouxe. Mas enquanto ela estiver com um olhar apenas material, buscando compreender tudo pelo universo material, ela não vai ser apropriada para isso. Tá? E aí o Kardec coloca oficial para se ter bom senso, porque doutrina espírita só pede de nós bom senso. Análise, estudo, bom senso. Eu não preciso ser um cientista para compreender aquilo que a doutrina espírita traz. Então, a ciência, ela ainda não tem subsídios para poder analisar a doutrina espírita. É preciso esquecer o que ela sabe ou criar uma parte além, sem os conhecimentos que hoje ela tenta trazer as coisas. Até porque a doutrina espírita surge da experiência, diferente da ciência.
Então começou a ter os fenômenos. Aí Kardec foi pesquisar. É diferente o olhar, tá? A gente lembra de 2 exemplos colocados. Nessa situação, Kardec traz sobre Benjamin Franklin, quando ele empinava a pipa, que ele queria falar que nas nuvens tinha carga elétrica, e depois a ciência dizia que não, dizia que ele era um louco, e depois, com o passar do tempo, ele comprova as cargas, e futuramente ele cria o para-raio, que é o para-raio que a gente tem até hoje. E também traz sobre Fulton. Fulton foi contratado pelo governo francês para desenvolver um submarino. E não foi muito bem aceito. Aí ele volta extraditado para os Estados Unidos e ele faz o primeiro barco a vapor. Então, Bonaparte, que era quem estava na época, condenou isso também. Com aquela tecnologia, ele traz esse olhar do barco a vapor para os Estados Unidos, e que na época foi um grande avanço. Então a gente percebe o quê? Muitas vezes a ciência ignora aquilo que ela não tem como informação, mas ela não tem condição de dizer se é sim ou se é não. O certo seria, eu vou até o fim para provar que não é, mas às vezes ela recusa a começar a pesquisar. O estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem das coisas tão nova, quão grande, só pode ser feita com utilidade por homens sérios, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então Kardec começa a trazer como nós precisamos olhar para a doutrina. Então vamos lá, o estudo de uma doutrina, como a doutrina espírita, que é tão grande, tão séria e tão nova, que a gente desconhece ainda, tem que trazer homens sérios que estão com seriedade na busca. Não é de vez em quando, não estou com compromisso, não. Sérios nisso, no ideal. Sem trazer prevenções sem trazer o olhar de fora, os preconceitos de fora, e tem que ter vontade firme, animados de firme e sincera vontade, para chegar num objetivo. Qual que é o objetivo? Qual que é o resultado? Nós falamos no encontro anterior. Por que o livro dos Espíritos foram trazidos para nós? O objetivo é que a gente possa conhecer a nós mesmos, nos descobrir. E só vamos conseguir descobrir com seriedade, sem preconceitos e com vontade. E Kardec coloca um alerta, né? Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, porém, em respeitar as dos outros. Então, assim, nós não violentar ninguém é entender a doutrina espírita. Mas o que Kardec está pedindo só respeita. Porque se você não sabe, tá tudo bem. Se você ainda não estudou com seriedade, né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudá-la metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então Kardec está trazendo. Kardec, discípulo de Pestalozzi, aprendeu com Pestalozzi sobre educação. Ele está trazendo a maneira que a gente tem que estudar. Está aqui. Então não adianta a gente falar, vou começar pelo meio. Eu não vou acompanhar o encadeamento das ideias. Eu vou pular a parte. As ideias não se desenvolvem. Uma resposta isolada será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível e poderá parecer absurda e contraditória. Muitas vezes as pessoas perguntam e se a gente não tiver a base para explicar, uma resposta qualquer vai sair como se fosse um absurdo, né? Porque ela não sabe nem o básico. Então a gente precisa estudar desde o princípio para entender de fato o que aquilo significa. Porque senão eu pulo para uma questão lá para o meio e aí eu vou olhar aquilo e vou falar, isso aqui é mentira, isso aqui é um absurdo,
mas porque eu não entendi a base inicial da construção do edifício. O movimento dos objetos, esse é o texto 9, né? O movimento dos objetos é um fato incontestável. Então, a mesa estava mexendo. O lápis, a prancheta, depois também mexia. A mão do médium, involuntariamente, também mexia. Então, não tinha como falar que não mexia. Mexe até hoje, né? Então, o movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se realmente há uma manifestação inteligente. Quem estava vendo de fora via a mão mexer, via a mesa mexer, mas falava, será que não tem nenhum truque? Será que tem nenhuma mágica? E aí começaram a falar, bom, doutrina espírita ou é charlatanismo ou é ilusão. E aí Kardec vai dizer, bom, mas ninguém está cobrando nada. Se não há lucro, não pode se caracterizar charlatanismo. Dá de graça o que de graça receber. E há diversas pessoas, em diversas localidades, acontecendo esses fenômenos. Coloca aqui, ó. Os fenômenos ocorrendo por toda parte. E os médiuns se multiplicando. Qual o propósito disso? Então, não pode ser charlatanismo. Então pode ser ilusão. Quem está fazendo ali está querendo enganar o público. E aí Kardec vai colocar, ora, a doutrina espírita, que hoje conta milhões de adeptos, que eram os assinantes da revista Espírita, conta com milhões de adeptos, só o recruta entre os ignorantes, quer dizer que só tem pessoas que não têm condição de pesquisar o fenômeno? Muito pelo contrário, eram homens que tinham condições de investigar. Grandes nomes da ciência, grandes nomes da filosofia, junto com Kardec. Essas pessoas estão iludidas nesse processo? Será que elas não têm condição de entender o fenômeno? Observai repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Porque muitos batiam o olho e já queria trazer uma conclusão. Então Kardec vai dizer, olha, essa ciência aqui, nós precisamos fazer ela de modo repetido e longo tempo. Para fazer sentido, é preciso tempo, tá? O texto 10. Aí eles começaram a refutar o quê? Servem de base a linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Então muitos falavam assim, mas essa mensagem baixa, pueril, isso aí não pode ser de ser sobrenatural, não. E tem que ser mensagens elevadas, de cunho de entendimento, né? E aí, ó, os próprios espíritos, não é Kardec, os espíritos respondendo, os próprios espíritos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimento nem qualidade moral. Então quer dizer que aquelas inteligências que estão respondendo do lado de lá, tem os mais inteligentes e os menos inteligentes. Igual nós aqui. Quando a gente desencarna, somos nós esses espíritos do lado de lá, né? Admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio da manifestação. Qualquer espírito pode se comunicar. É o princípio. Deus não está escolhendo quem comunica. O princípio da comunicação é qualquer espírito poder se comunicar. Aí a pergunta que Kardec coloca, Deus só permitiria a comunicação do mal com a exclusão do bem? Então quer dizer que somente teria espíritos maus e aí os bons estariam isentos? Não poderiam responder? Então para dizer que há diversas condições de espíritos que vão respondendo. Óbvio que aí nós vamos lembrar que ele coloca no próprio Prolegômenos que somente os ministros de Deus fizeram parte dessa construção. Mas quando nós entramos no céu e inferno, ele vai estudar casos de espíritos que não são espíritos superiores.
Ele não isolou esses casos. Ele foi entender lá nas leis morais a consequência desses espíritos que ainda não são espíritos puros. Só se fala dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Também diziam, mas todo espírito que vem é só de gente famosa. É estranho, né? Só gente famosa. E aí Kardec coloca, muito maior é o número dos desconhecidos do que os dos ilustres. O nome das personagens ilustres atrai mais atenção, por isso é que são notadas. Então, quando eu falei isso, mas assim, só para a gente entender, né? Xumene, alguém conhece? Feliciene? Não. Lapomer? Não. E nós vamos seguir aqui. Marcel, criancinha de 4 anos, a história dela. Ninguém conhece a criancinha? Então é mentira que só tem nome conhecido, né? Muito pelo contrário. E aí Kardec coloca uma observação. A autoridade ou a consideração de que tais nomes gozam neste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Não quer dizer que o homem que tinha um nome conhecido aqui na Terra, que era poderoso aqui na Terra, no plano espiritual ele também é. Às vezes ele tem aos olhos do mundo uma posição muito boa, mas aos olhos de Deus muito ruim. Então, nessa consideração, ao olhar moral, pouco importa a condição dele aqui. Pouco importa. O que importa é a questão espiritual. Também pouco importa a nossa aqui. Importa lá. Tá? Os espíritos inferiores, muitas vezes, usurpam nomes conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar realmente ser essas personalidades? Então vinha lá nomes aí conhecidos. E aí a refutação era, mas espíritos inferiores também pode dizer que era. E se eu ligar para um telefone para alguém, eu posso dizer que eu sou Roberto Carlos, por exemplo. Né? Era essa a questão. Vocês estão pegando o nome, mas como que vai garantir se é ou se não é, né? E aí ele coloca, se for sempre puro os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente de caráter elevado, não há motivo para se duvidar da sua identidade. Então Kardec sempre fala, olha, nós vamos testando, nós vamos falando, vai prolongando, a gente chama da outra vez de novo, e aí precisamos ver, os pensamentos são sempre puros ou tem hora de dar uma deslizada? Porque se eu falar que eu sou o Roberto Carlos, você falar, canta uma música, eu falar, acabou. Não é? É isso aí. Espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Há então sintonia entre os espíritos da mesma categoria. Então nada impede que um espírito da categoria de Fénelon, ele falou muito em Fénelon nesse texto, venha em seu lugar e apresente-se com o seu nome, porque ele é idêntico e pode substituir. Se vem um espírito com a mesma condição evolutiva, do mesmo grupo familiar, de Fénelon, da mesma categoria, e ele vai trazer uma mensagem, tá tudo bem ele falar que é Fénelon. Porque a linha de pensamento deles é a mesma. Às vezes vem inclusive ao pedido do mesmo. Porque é expressando o mesmo conhecimento, o mesmo caráter, a mesma ideia. E trazer o nome de Fénelon validaria diversas coisas. Então aí precisa analisar o conteúdo da mensagem.
Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível em qualquer que seja a ciência. Então, nós não podemos estar olhando para a doutrina, tentando entender, brincando. Muito pelo contrário, como em nenhuma outra ciência, né? Como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo entre si? Há divergência de linguagem. Os espíritos superiores não são puros, superiores ainda. Há divergência de linguagem. Aí Kardec coloca, mas cada cientista tem o seu próprio sistema. Cada um tem uma forma de analisar a situação. Olhando para a Terra, cada cientista forma ali os seus elementos que ele prefere fazer análise. Então, cada espírito tem o seu sistema. O sistema pode mudar, a maneira de olhar pode ser diferente, mas a ciência, olhar bem a fundo, as mensagens que parecem ser diferentes, na verdade não são. Deixemos de emprestar as coisas de pura convenção, para só nos atentarmos ao que é verdadeiramente sério. E não raro a reflexão fará que se descubra, no que parece disparate, uma similitude que escapara aos primeiros exames. Então, quando a gente analisa bem aquilo que parece ser difícil, parece ser divergente, quando a gente olha mesmo, desses espíritos superiores, não são. Aí a gente lembra, por que Kardec ajustou as redações? Nós falamos em prolegômenos. Ele ele criou a ordem, ele criou o método, ele colocou nota e ele ajustou os textos. Porque as mensagens não eram iguais. Quando as 10 mensagens chegavam falando sobre Deus, não era o mesmo termo. Mas aí quando ele fazia o olhar do que significava, era igual. É o que está dizendo aqui. Cada um tem o seu sistema, mas no fundo é a mesma coisa. E aqui essa é a frase que eu mais gosto, né? Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar a ser um cientista. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Então, em algumas horas, a gente está querendo compreender e olhar a doutrina espírita, né? Essa ciência do infinito. E para ser médico mediano, já dá um trabalho danado. Para ser um cientista de coisas materiais, já vai lá 3/4 da vida. Que dirá para entender a ciência do infinito? E às vezes a gente está querendo estudar ali um aninho, uma linha, uma coisinha e nada além. A outra refutação do texto 14. A ortografia deles, cumpre dizê-lo, nem sempre é irreprochável, mas grande escassez de razão seria necessário para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que, visto saberem tudo, os espíritos devem saber ortografia. Então havia muitos erros de ortografia. S com Z, falta de acento, né? E aí dentro de uma obra dessa, de uma comunicação com a e aí o que está falando assim, olha, seria uma escassez de razão achar um motivo para falar que é mentira por causa de um erro de português, por exemplo, ou de francês daquela época. O fenômeno é tão grande e nós estamos nos apegando a erro de ortografia, né? Para os espíritos, principalmente os superiores, a ideia é tudo e a forma nada vale. Porque a comunicação não é palavra por palavra. A comunicação dos espíritos é por pensamento e sentimento. O médium interpreta aquilo
e transfere para o papel. Então não é palavrinha, e não vai achar que o Espírito vai falar assim, volta aí, corrige aí, você errou. Se não mudou o teor, vamos embora. O que importa é a mensagem, o conteúdo. Livres da matéria, a linguagem que usam entre si é rápida, como o pensamento. Compreende-se que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, principalmente quando se trata de ensino profundo. O ensino é tão profundo, o português tanto faz. Porque o espírito está mandando e às vezes o médico está recebendo, ele não tem cabedal para poder fazer a coisa correta. Ou às vezes é tão rápido que ele ali vai rápido, ele nem está vendo o que está acontecendo. Então não tem um porquê isso ser objeto de refutação. Esse aqui eles acusavam que quem praticava o espiritismo ficava louco. Né? Há pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhece. A acusação de que o espiritismo causa a loucura é infundada. Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Deve-se banir esses estudos? Kardec é um gênio, né? Porque, tá bom, se a doutrina espírita está produzindo louco, tá bom, a matemática já produziu, a área métrica já produziu, a música, a filosofia, mas ninguém falou em parar de estudar e ser contra isso, essas ciências. Tem fundamento só não estudar doutrina espírita porque alguém ficou louco? A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro. Não tem nada a ver com questão espiritual. É orgânica, uma predisposição. E ainda ele coloca, respeito, ou seja, não consegue levar ninguém à loucura. Vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. E aí nós trabalhamos o texto da loucura e do suicídio, né? Então, quando a gente entende o que a doutrina traz, é um preservativo, né? Evita a gente de ficar louco, na verdade. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Quem acusava isso de ficar louco era a igreja. Então o que Kardec está colocando aqui, olha, o medo imposto pela igreja, a figura do diabo já desequilibrou muito o cérebro. Muita gente ficou doida com esse medo. Então, sobre isso também, né? E aí ele dá uma cutucada, né? Bem frágil seria a religião se por infundir terror sua força pudesse ficar comprometida. Então, bem frágil é uma religião em que a gente tira o medo dela e as pessoas não ficam mais. Porque tem muita gente que fica na religião com medo. Esse é o ponto que ele está trazendo, né? Aí nesse texto aqui, ele vai falar sobre as duas objeções que realmente ele falou que fez sentido, né? As únicas duas, que tem um olhar lógico, né? As outras não. Há duas objeções que realmente merecem esse nome, pois se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem o fenômeno, mas excluem os espíritos. Então, essas pessoas aqui se colocaram a estudar. Não se colocaram tão a fundo. Tá bom, a manifestação realmente existe, as mensagens que estão sendo colocadas é legítima, eu só não acredito que haja um ser além da matéria. No primeiro caso, não seria mais do que efeito magnético. Então eles estavam dizendo que tudo ali era magnetismo. O médium em estado sonambúlico tiraria de si mesmo tudo o que diz e todas as noções que transmite. Então ele mesmo entraria num estado sonambúlico
ele coletaria as informações que ele tem dentro dele, no inconsciente, e ele traria ali. Não tem nada de ser de outro lugar, nada disso. Só que Kardec estudou 35 anos o sonambulismo. Ele sabia o que ele estava dizendo. E aí ele fala, vede e observai. Porque certamente ainda não vistes tudo. Às vezes está olhando só na superfície. Olha um pouquinho mais. Então aqui ele não bateu em cima. Ele falou, olha, vê um pouco mais que você não viu tudo. E a outra tese, a objeção, que ao invés de extrair as informações da pessoa, a pessoa tomava a informação do meio. Ela entrava em estado sonambúlico e coletava o pensamento de todo mundo. E as mensagens seriam o resumo de tudo que estava na mente de todo mundo, né? Refletiria todo o pensamento e conhecimento das pessoas que o cercam. Aqui Kardec ainda diz, olha, é mais fácil pensar que tinha espírito do que pensar num negócio desse. É mais loucura, ele coloca, pensar num negócio assim, de pegar o pensamento de todo mundo, do que assumir que existe espírito. Né? E aí ele questiona Kardec, da onde veio a teoria espírita então? Quem a revelou? Porque quem revelou foi os espíritos. Não foi ninguém que foi lá, foi os próprios espíritos. Da onde veio então? Como surgiu aquele negócio? Começou com as mesas. Por que teria atribuído aos espíritos o que eles mesmos produziram? Por que essas pessoas falaram nas suas mensagens que existia espírito se foram elas mesmas que colocaram lá as mensagens? A doutrina espírita não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando ninguém disso cogitava. Então ninguém imaginava que isso ia acontecer. E aí começam as manifestações. A doutrina espírita não é de concepção humana, é de concepção espiritual, divina. E o último texto, mas está errado lá em cima, que é o 17, vai falar sobre o ceticismo, né? Negar a doutrina espírita, o ceticismo à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos. Aqueles que vão contra ou contrários à doutrina espírita têm duas origens. Ou tem interesse, no caso a própria igreja na época, ou por olhar pelo conhecimento incompleto, a própria ciência que estava olhando só a questão material. Lendo esse livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. Então, doutrina espírita, o livro dos espíritos, não é um passatempo. Os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Esse texto faz 2 semanas que nós trabalhamos ele, mas nós trouxemos na época o destaque para quê? Sério, perseverante, no silêncio e no recolhimento. As questões que nós vamos trazer na semana que vem precisa entrar no recolhimento. Eu preciso olhar dentro de mim e entender se faz sentido. Certo? Eu preciso meditar sobre aquilo. Não é bater um olho e achar que está tudo bem. E lembrando todas as refutações que foram trazidas para Kardec. Lá já. Sempre isso. Porque só dentro dessa condição se pode observar um número infinito de fatos e nuances que passam despercebidos ao observador superficial e que permite firmar opinião. Se eu não trago para dentro de mim no silêncio, eu não consigo ver diversas faces ou ensinamentos que a doutrina nos traz. Aí, na semana passada, nós fizemos o prolegômenos. Então eu peguei só esses pedacinhos, ó.
os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência divina, Deus, para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era de regeneração da humanidade. Eu me melhoro, o outro me melhora, melhora. Quando a gente vai ver, a humanidade regenerou. Nele pusemos a base, no livro, nele pusemos a base do novo edifício. Vamos entender aqui, novo edifício. Nós já falamos que a base é tudo aquilo que... Então, no livro está a base para a gente construir o edifício. Eu só vou construir o edifício quando eu me conhecer. Nós estamos lá embaixo. A construção é gradativa, tá? Que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Espíritos bons dão assistência a quem serve a Deus. E aí a pergunta foi assim, aonde que me pegou? Nós trabalhamos esse texto aqui, serve a Deus, mas eu não sei o que é Deus. Então a gente ainda está trabalhando na ideia de achar que sabe. Com humildade e desinteresse. Então agora estamos acabando já. Então nós finalizamos 100% da introdução do prolegômeno. Agora nós vamos entrar nas causas primeiras. E nós temos como livro de ajuda a Gênese. Então eu peguei um capítulo da Gênese que vai falar de Deus. Porque nós vamos começar o encontro falando de Deus, o encontro que vem. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, a base que repousa o edifício da criação. Então, se eu não conseguir silenciar dentro de mim isso aqui, compreendendo que a base é Deus, eu estou levantando o prédio errado. A origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa considerar antes de tudo. Então Kardec colocou, quando ele escreveu a Gênese, lembra que eu falei que ele tinha que ter todos os livros já escritos para poder fazer o livro dos Espíritos, porque senão ele não tinha essa informação. Então, olha, antes de qualquer coisa, antes de eu tentar elevar o edifício, antes de tudo, importa eu considerar que é Deus. Para considerar antes de tudo. Então, se há um método, há uma ordem, antes de tudo precisa ser isso. Para a gente lembrar, as respostas que a gente vai ter, as perguntas, Kardec parou para pensar qual seria primeiro, qual seria depois. Não foram questões aleatórias. Tanto que na semana que vem a gente vai entrar no primeiro capítulo, da parte primeira, das causas primárias, sobre de Deus. No primeiro item, Deus e o infinito. E aí a gente começa, que é Deus. Entendendo que essa questão, e é a 1 ali, não sei porque ficou 2 aqui, é 1. Sendo que essa questão é a questão base. Se nós não entendermos isso, na semana que vem, o edifício não sobe. Porque todo o resto não vai estar olhando para isso.
Quando eu vou subir um edifício, o último andar, ele tem que estar fazendo referência à base. Porque se eu não preparei a base para aquele andar, vai desabar. Então, todo o ensinamento daqui agora, obrigatoriamente, eu preciso entender o que Deus significa. Como Ele está se relacionando nisso, em tudo que nós fazemos. Tá?